Vamos lá para o que interessa. Então, agora a gente vai mudar de matéria. A gente estudou eletrodinâmica, que é a parte de circuitos. Depois a gente estudou eletrostática, que é campo elétrico, potencial, com a parte mais chatinha. Agora a gente vai ver magnetismo. Essa parte é muito interessante e é a última parte, tá? Então esse finalzinho de segundo bimestre e o terceiro bimestre a gente vai ver magnetismo. E aí o quarto bimestre a gente vai fazer uma revisão de toda a matéria do ensino médio. Então vamos lá, magnetismo. Então, você já deve ter brincado com aquela pedrinha preta de colar ela de grudar ela na geladeira, de brincar de atrair ou de repelir a outra pedrinha preta, que é o ímã, né? Agora vamos entender como é que funciona esse ímã. Então aqui a gente tem, eu vou colocar aqui o que causa, né, o magnetismo, só para a gente comparar. Então a gente estudou um campo elétrico. Foi uma das últimas coisas que a gente estudou na aula passada, no capítulo passado. Campo elétrico. Agora, o que causa um campo elétrico? Uma carga elétrica. Então, nos arredores de uma carga elétrica, você tem um campo elétrico. Agora a gente vai estudar o campo magnético. E aí, magnético. E aí seria óbvio se eu escrevesse assim, carga magnética. Carga elétrica produz campo elétrico, então uma carga magnética produz campo magnético. Só que não existe carga magnética. Quem produz o campo magnético é a carga elétrica novamente. Só que ela tem que estar em movimento. Quase que não está. Então uma carga elétrica, só pelo fato dela existir, ela cria nos arredores um campo elétrico. Agora, se essa carga elétrica estiver em movimento, aí ela cria, além do campo elétrico, ela cria um campo magnético, certo? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O campo elétrico, aqui nessa parte de eletrostática, a gente estudou os polos, né? A gente estudou positivo, negativo, existe atração, existe repulsão. Aqui, magnetismo, mesma coisa, a gente vai estudar atração, repulsão, só que não é positivo e negativo, agora vai ser norte e sul. Então vamos tentar entender melhor como é que funciona. Aqui a gente tem entre aspas, né? Ó, esse escrito aqui é a referência de onde eu peguei essas imagens, tá? Então aqui a gente tem uma agulha que não foi imantada. Ela tem dentro dela o que a gente chama de domínios magnéticos. E esses domínios magnéticos, eles estão desalinhados. Ou seja, se eu somar esse campo magnético com esse, corta. Se eu somar esse com esse, corta. Se eu somar, sei lá, aí você vai somando aqui. Ou seja, um domínio magnético é como se fosse um imãzinho, um imã bem pequenininho, dentro do corpo. Só que aí um cancela o outro. E aí o magnetismo total dessa agulha é zero. Ou seja, essa agulha não é um ímã. Só que eu poderia fazer o seguinte com essa agulha. Eu poderia pegar essa agulha e passar um ímã nela. Então, eu vou pegar aqui um ímã. Eu vou representar assim, ó. O ímã, já vamos combinar. A gente vai representar o ímã assim, ó. Essa parte pintada aqui representa o Polo Norte. E aqui a parte sem pintar o Sul. Aí eu vou pegar esse norte, por exemplo, poderia pegar o sul, e eu vou fazer um movimento na agulha, esfregando na agulha, sempre do mesmo lado. Sempre para a direita. Esse movimento vai fazer com que esses imãzinhos aqui, ó, eles fiquem alinhados. Então agora você vai olhar para isso aqui. Agora você tem domínios magnéticos ordenados. Então o campo magnético total resultante desse material é diferente de zero, ou seja, ele se tornou um ímã. Essa agulha se tornou um ímã. Não é um ímã natural, a gente produziu esse ímã fazendo essa fricção aqui, esse movimento, mas ela se tornou um ímã.
É lógico que se eu deixar essa agulha cair várias vezes, com impacto no chão, ou então se eu esquentar ela demais, ela vai perder essa organização e aí vai ficar desorganizada, vai deixar de ser um ímã. Agora, na verdade, o que significa isso, esses ímãzinhos? Na verdade é o seguinte, você vai voltar lá para a química e você vai ver que o corpo ele é composto de átomos, né? E o átomo ele tem prótons e nêutrons no núcleo e ele tem elétrons na eletrosfera. E esses elétrons, eles têm um movimento. Eles têm um movimento ali. Isso é num dos modelos, né? Um modelo mais simples. Um dos últimos, só que o mais simples. Você tem esse movimento do elétron em torno do núcleo e tem um movimento de spin. Então, esse movimento do elétron que produz cada um desses ímãzinhos. Volta aqui, começo da aula. O que produz campo magnético? Carga elétrica em movimento. Então, se você tem num átomo elétrons que estão em movimento, o movimento desses elétrons produz esses domínios magnéticos. Cada elétronzinho em movimento produz uma setinha dessa. Se essas setinhas estão desorganizadas, não é um ímã. Se elas estão organizadas todas para o mesmo lado, você tem um ímã, certo? Bom, vamos lá. Vamos para algumas propriedades magnéticas. Uma delas é atração e repulsão. Então, essa imagem aqui, as duas, essa aqui foi da Escola Britânica e essa aqui do Brasil Escola. Essa é a referência de onde eu tirei a imagem. Deixa eu aumentar a imagem para vocês verem. Mas, ó, então, primeira propriedade. Se eu aproximar o polo norte do polo sul, você vai ter uma força de atração. Se eu aproximar norte-norte, você vai ter uma força de repulsão. Essa é a primeira propriedade. Se eu aproximar o sul do sul, também repulsão. Isso aqui lembra o campo elétrico. Se eu tiver positivo e positivo, repulsão, negativo e negativo, repulsão, positivo e negativo, atração. Mesma coisa. Os opostos se atraem. Essa que é a lei. Tá? Só que não existe relação entre positivo e norte. Tá? Ah, e o positivo e o norte? Que força que tem? Não, são duas coisas diferentes. Positivo e negativo é campo elétrico. Norte e sul é campo magnético. Tá? Aqui tem um desenho, isso aqui é um experimento que você pode fazer. Isso aqui é limalha de ferro, um pozinho de ferro e um ímã em forma de ferradura. Você tem aqui o norte, que é o vermelhinho, e o sul. E aí você tem essa limalha de ferro, ela está se orientando aqui, ó, de um polo para o outro. Isso aqui eu vou explicar já já quando a gente for falar em campo magnético. Já não é agora. Então, uma outra propriedade interessante é a respeito do campo magnético. A gente vai representar o campo magnético do norte para o sul. Isso aqui é uma convenção, é um acordo que a gente está fazendo agora. Lembra que no campo elétrico, ele ia do mais para o menos. Por isso que existe muita confusão em comparar o norte com mais e o sul com menos. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Esquece do mais e do menos, vamos pensar aqui. Ó. Campo magnético vai ser representado do norte para o sul. Então a gente tem um ímã aqui. Se, por exemplo, se esse ímã for assim, vamos dizer que, por exemplo, essa região aqui é o norte e essa região aqui é o sul do ímã. É um ímã em forma de barra, certo? Então a representação do campo magnético vai ser saindo do norte e chegando no sul. Saindo do norte e chegando no sul. Tá vendo? Eu estou seguindo essas linhas aqui, ó. Do norte para o sul. Na verdade, se você fizer esse experimento aqui com a limalha de ferro, vai aparecer esse desenho, a limalha de ferro se orientando, só que ela não mostra uma seta. Essa seta aqui é uma convenção, um acordo que a gente fez agora, para ficar mais fácil da gente se comunicar, da gente conversar, da gente combinar. Tá? Então, o campo magnético vai ser representado do norte para o sul. Uma propriedade interessante do magnetismo é a respeito da Terra. A Terra, ela é um grande ímã, certo? Eu peguei essa imagem aqui no site de curiosidades e representa aqui a Terra. A Terra tem movimento, a Terra tem
muita carga elétrica no seu núcleo, e carga elétrica em movimento produz magnetismo. Então a Terra, ela é um grande ímã, é um ímã gigante, certo? Vamos fazer isso assim, ímã gigante, então. Ó, esse desenho dessa barra está representando a Terra como um ímã, certo? Você percebe que... Deixa eu... Peraí, não. Desculpa. Esse ímã aqui está representando a Terra como um ímã, não. Ó, deixa eu desenhar de novo aqui. É o seguinte. Você lembra que lá em geografia você aprendeu que aqui em cima é o norte, não é isso? E aqui embaixo é o sul. O magnetismo terrestre, ele é ao contrário. Se eu analisar a Terra como um grande ímã, aqui em cima vai ser o sul magnético e aqui vai ser o norte magnético. É ao contrário, tá? Lembra sempre que é ao contrário. Por que nesse desenho está assim? Ele está mostrando o seguinte: se eu colocar uma bússola aqui, essa bússola ela vai se orientar dessa forma. Por que ela vai se orientar assim? Por que o norte da bússola foi atraído aqui para cima? Porque aqui em cima é sul. Tá? Então, o que eu desenhei em azul é magnético, o que eu desenhei em preto é o que você já sabia, lá da aula de geografia. Então, a gente vai dizer que aqui em cima na Terra é norte geográfico, sul magnético. Lá embaixo, que é o sul geográfico, é o norte magnético, certo? E aí, eu poderia representar o campo magnético... aí sim, ó, essas setas estão corretas. Por quê? As setas, elas saem do norte, lembra que eu falei? E elas chegam no sul. Então, se eu for representar essas setas, eu represento através do campo magnético. Sai do norte, chega no sul. Sai do norte, chega no sul. Sai do norte, chega no sul. Magnético. Então, essas setas estão corretas nesse desenho. Beleza. O que vai acontecer? Se você imaginar todas essas linhas em volta da Terra, o campo magnético criou em volta da Terra uma blindagem eletrostática. Por que essa blindagem é importante? O Sol, em alguns momentos, ele emite partículas. Normalmente ele emite ondas eletromagnéticas. Mas às vezes acontece um negócio chamado de tempestade solar, e aí ele emite partículas. Essas partículas vindas do Sol não conseguem entrar na Terra. São partículas com muita energia que poderia causar algumas coisas aqui na Terra. Poderia causar algumas coisas, alguns fenômenos, algumas coisas até perigosas. E essa blindagem eletrostática protege a Terra. Aqui em cima, por exemplo, você vê que essa blindagem ela tem uma certa... ela não funciona perfeitamente. Então, essas partículas elas entram e elas podem ocasionar o que é chamado de aurora boreal. Você pode observar o céu todo colorido. Aquilo ali é a ionização do gás na atmosfera. E aí fica tudo colorido porque essas partículas com muita energia estão conseguindo entrar. Certo? Fica todo manchadinho. Depois você pode... Tem alguns filmes que mostram isso, é muito bonito. Então a Terra é um grande ímã, resumindo é isso, a Terra é um grande ímã, o norte geográfico da Terra é o sul desse ímã, o sul geográfico é o norte desse ímã. Pelo fato da Terra ser um grande ímã, a gente consegue se orientar usando bússolas. Por quê? O que é uma bússola? A bússola é um ímã. Lembra no começo da aula que eu peguei uma agulha e imantei ela? A bússola é isso, é uma agulha imantada. E uma agulha imantada, um ímã, ele vai se orientar pelo quê? Ele vai ser atraído pelo quê? Por um outro ímã. Então, essa parte vermelhinha aqui da bússola, tá vendo? Esse desenho representa uma bússola aqui, ó. Essa parte vermelhinha, essa parte aqui, ó, é o norte da bússola. O norte da bússola é atraído pelo sul magnético da Terra. Tá? É atração e repulsão. Uma outra propriedade magnética interessante é a inseparabilidade dos polos. Você não consegue, é uma praga, você não consegue de jeito nenhum separar os polos. Se eu pegar uma motosserra e cortar o ímã no meio,
Você não separou o polo sul do polo norte. Você passa a ter norte e sul de novo. Você tem um outro, você passou a ter dois ímãs. Se eu cortar esse ímã no meio, eu não separei o norte do sul. Eu passo a ter mais dois ímãs. Se eu cortar de novo, e assim vai. Não consegue separar. Por que que não consegue separar? De novo, a mesma coisa. O campo magnético é produzido por carga em movimento. Lembra que eu falei isso? Então, quando você tem uma carga em movimento, um elétron, por exemplo, em movimento, o movimento desse elétron produz norte e sul. Você não tem uma partícula que produz o norte e outra partícula que produz o sul. O movimento do elétron produz norte e sul ao mesmo tempo. Então não tem como você separar o norte do sul. Se você continuar separando, cortando em cima no meio, você vai chegar num átomo. Se você separar de novo, você vai chegar num elétron. Um elétronzinho em movimento produz norte e sul de novo. Você não consegue separar o norte do sul. Certo? Então essas são as propriedades magnéticas. Vou ter que clicar em parar a gravação.